Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Astral em Movimento. Hoje vamos conversar sobre um evento muito importante que está acontecendo no nosso céu e vai dar uma continuidade ainda durante um bom tempo, que é a entrada de Plutão na constelação de Capricórnio, certo? Então, essa entrada, ela não está acontecendo só agora, né? Então, assim, Plutão, ele é um planeta muito lento em relação ao movimento que ele faz no entorno do Sol. Então, ele passa muitos anos, né, em cada constelação. E esses planetas lentos, eles têm muitos movimentos retrógrados, né? Que eu já expliquei aqui algumas vezes. O planeta nunca fica retrógrado, né? É uma consideração aparente em relação à Terra quando nós estamos muito alinhados a eles, né? E por ele ser lento, o período retrógrado vai acontecer mais vezes e durar um tempo maior, né? Então, quando um planeta exterior, né, que nós falamos que é de Júpiter para lá, né? Então tem os interiores, que são os terrosos, né? Mercúrio, Vênus, Marte, que eles são, assim como a Terra, terrosos próximos ao Sol. Então nós somos formados, esse conjunto de planetas, da parte mais sólida do Sol na sua explosão. E os planetas exteriores, né, de Júpiter para frente, eles são mais gasosos, então eles foram formados mais lentamente, né, dentro do nosso sistema solar. Então Plutão, ele está no limite do nosso sistema, ele é um marco, né? Ele é um marco limite para muitas coisas, não só fisicamente, então ele também na nossa psique, na energia que ele compreende para a Terra. Então Plutão, esses planetas, quando eles fazem uma entrada, principalmente Plutão, então ele entra na constelação, ele muda, né, de constelação, ele fica um tempo ali, depois ele volta, retrocede, faz uma nova entrada, volta, né? Então são 4 movimentos de entrada de Plutão em Capricórnio, até ele se firmar realmente, ficar, né, na sua passagem contínua por essa constelação. Então essa entrada, a primeira entrada de Plutão em Capricórnio aconteceu em 24 de março, agora desse ano. Então essa primeira entrada, eu já vou falar de todas essas entradas, o que compreende cada energia, né? Então ele voltou a retroceder ali no período de 2 de maio, em 12 de junho agora ele fez uma segunda entrada, teve uma força bem maior, né? Quem procurar se recordar desse período aí, entre 8, né, o Corpus Christi, até mais ou menos 15, 16 de junho, foi um período de energias bem intensas. Para quem tem bastante sensibilidade com as energias, eu senti bastante, né? Então, assim, Plutão, ele volta a entrar em Capricórnio, agora ele está retrógrado nesse momento, né? Ele vai voltar para Capricórnio agora no comecinho de janeiro, agora de 2024, e vai retroceder de novo, vai ficar uns dias, retrocede. A entrada definitiva dele vai ser em 20 de novembro, né? Então vamos entender esses 4 movimentos, né, da entrada de Plutão, o que Plutão representa, o que representa essa entrada, porque ela é muito forte. Vamos entender Plutão como regente da constelação de Escorpião, e Capricórnio ele é regido por Saturno. Então Saturno e Plutão, eles têm energias muito amigas, vamos dizer, então são os dois fortes, né, do zodíaco. Claro, também temos Júpiter, Netuno, que ele tem uma força mais sutil, mas aqueles de ações mais catabólicas mesmo são Plutão e Saturno. Saturno na regência de Capricórnio, a entrada de Plutão ali é muito significativa, né? Então precisamos prestar atenção a essas energias. Para vocês, vamos dizer, trazer para a memória de vocês, né? Janeiro de 2020, né? Então, em janeiro de 2020 aconteceu uma conjunção histórica, né, de Plutão e Saturno. Então, dentro da astrologia, nós estávamos esperando essa conjunção já há muitos anos, né? Então a gente até ficava ali batendo apostas, o que será que vai acontecer, né? Então nós sabíamos que assim seria uma ação super catabólica, super, vamos dizer assim, potente, né? E de repente até traumática para a Terra. Então tinha gente que falava de
de terremoto, de maremoto, né? Sei lá, vai quebrar a bolsa de valores no mundo, né? Porque eles representam uma certa ação dentro do mundo material. Saturno, ele é a própria estrutura do mundo material, e Plutão, ele usa muito o mundo material para medir a qualidade das almas, né? Então, essa conjunção foi aquela que potencializou, porque não foi que a conjunção causou essa potência, né? Então, vamos entender a astrologia dentro de uma sincronicidade, né? Então, os movimentos, os eventos da Terra são símbolos para, vamos dizer assim, que são... que compreendem uma semelhança com as energias cósmicas que nós vivemos. Então, esse é o movimento, né? Então, essa conjunção, ela é uma, vamos dizer assim, ela é um aspecto, né, que nós vivemos no início da pandemia, ela é um aspecto para entender a potência, a força da mudança de Plutão para a constelação de Capricórnio, porque tem algo muito semelhante. Eu lembro que quando Capricórnio passou pela constelação de Escorpião, foi um movimento forte, né? Foi quando a gente quebrou aquela primeira barragem, né? Infelizmente, né? Da mineradora lá da Vale, né? Aquela, não me lembro se foi Mariano ou Brumadinho, acho que foi, eu acredito que foi Brumadinho a primeira, né? Então, assim, foi um movimento aquilo foi um símbolo apenas, né? Não é que Saturno causa isso quando ele passa, mas na sincronicidade ele entra quando tem um símbolo, sempre sincronicamente, porque a gente não tem uma mente, ainda uma inteligência preparada para compreender isso, né? Essas outras dimensões em que o plano cósmico opera conosco, né? Mas foi um movimento simbólico, né? Aquele evento foi um símbolo dessa quebra, né? Dessa ruptura que o mundo material precisa mostrar dentro daquilo que está totalmente já decadente, mal feito, né? Então não é nada de Saturno concordar com essas coisas, né? Então foi um movimento forte. Agora, Plutão passando em Capricórnio é muito mais, né? Então, assim, a entrada de um planeta, de um luminar numa constelação, ela vai ser mais potente porque, em primeiro lugar, é como se, quando entra um auditor numa empresa, né, num banco, ele vai olhar em primeiro, antes de apontar as melhorias, ele vai ver o que está em desajuste, em desalinho ali para ser resolvido, né? Então vai colocar o dedo naquelas feridas, né, que nós precisamos tomar atenção para que aquela energia potente venha trazer o seu benefício. Então, esse movimento de entrada é um movimento que está com muita força com a energia da Terra, né? Vocês estão vendo aí, fala, nossa, teve um terremoto, outro dia eu estava ouvindo lá uma situação da ressonância Schumann e tal. Então, é como que se desde a pandemia para cá, todo o plano físico, material da Terra é como se ele tivesse muito frágil, né? Dentro de um certo risco. Então, Plutão é aquela energia que vem para trazer um fortalecimento, mas ele não vai fortalecer aquilo que está fraco, aquilo que está decadente. Ele vai fortalecer aquilo que está correto, que está amadurecido, né? Então, vamos entender o que é que representa essa energia. Vamos falar um pouco de Plutão, né? O que Plutão representa na nossa vida? Então, o mito de Plutão, quem é Plutão, né? Ele também é conhecido como Hades, né? Ele é o deus do submundo das almas, né? Ele é um dos filhos de Saturno, que ele reina sobre o mundo das almas, né? Então, para ele, o que é mais importante, né? É o mundo material ou o mundo anímico, né? O mundo das almas é o mundo das almas, né? Então, Plutão, quando ele faz a passagem na vida, todos nós temos Plutão no nosso mapa astral, porque Plutão ele é uma energia da nossa psique, certo? Então, Plutão são aqueles movimentos profundos, intensos que nós passamos durante a vida e que são importantes para o nosso crescimento, né? Então, Plutão é aquela energia que ele vai fazer com que as coisas, né, se transformem, se transmutem, certo? Para quê? O que ele vigia, né, na nossa vida? Ele vigia a nossa alma. Então, ele fala, olha, a vida que nós levamos, a nossa personalidade, né, o nosso ego, ele é válido na medida em que ele está em harmonia com a nossa alma. Quando ele começa a se desarmonizar, quando as pessoas vão ficando
muito materialistas, muito, né? O que ele faz? Ele tira aquela coisa material para que a alma possa respirar. Então ele vai tirar ou o mundo material em desalinho que atrapalha a alma, ou ele tira a alma, né? Então antes da pandemia a gente viu ali, meu Deus, quantos desencarnes, né, físicos, mas Plutão ele já agiu antes, né? Então primeiro ele fez aquela ceifa, né, de almas infelizes, né? Então a gente vê essa loucura, como se o novo vírus, né, do planeta fosse a loucura, né? As pessoas totalmente desequilibradas, né, com as suas atitudes, com seus pontos de vista, né? Então são pessoas que elas estão animadas por nada, né? Porque ali já a alma não habita mais, né? Então foi um grande momento de ceifa necessária, né, que nós tivemos, né? É difícil falar isso, mas é a realidade, né? Então esse movimento de Plutão, o que ele faz, né? Quando ele passa na vida das pessoas, ou quando chega um mapa para eu ler, né? Ou uma pessoa, eu preciso de uma terapia, pode ter certeza que tem alguma coisa relacionada a Plutão. Então Plutão, ele vai falar do quê? Né? Ele vai falar, olha, eu cuido para que a alma consiga sobreviver na Terra, com essa vida caótica que as pessoas levam. Então ele tenta agir de uma maneira que a pessoa não se perca da sua alma, porque esse é o objetivo. Então Plutão, esse mito de Plutão, ele fala do que? Ele fala das coisas que são raptadas aqui, né, da Terra para ir para o mundo espiritual, e as coisas que são manifestadas aqui do mundo espiritual, até no sentido material, né, ele trabalha, brinca, né, eu falo muito com o mundo material, para que aquela coisa, nós também não conseguimos, a nossa alma não consegue ser feliz num ambiente de um mundo material muito infeliz, né? Então ela vive naquela casa feia, acabada, ou nem tem casa, então assim, Plutão ele também vai conversar com isso, o que é que a gente precisa realmente na nossa vida. Então dentro da energia coletiva, Plutão ele vai cuidar do quê? Da necessária estrutura que nós precisamos, certo? Dentro das nossas vidas de uma maneira correta para o nosso bom desenvolvimento. Na nossa psique, como eu disse, ele é aquela necessidade de olhar lá no fundo, sem medo, né? Então ele vai, Plutão dentro das energias da astrologia, ele compreende o elemento água. Você vê, com toda essa força, com tudo isso, ele é a água, ele é o emocional, certo? Então Plutão ele vai falar do fortalecimento emocional necessário que nós precisamos, né, para ter uma vida realmente harmônica, né? Só que ele fala, olha, eu vou fortalecer as emoções, então você tem que cuidar para que essas emoções sejam positivas, certo? Porque se a pessoa ela sente muita raiva das coisas, então com Plutão ela vai sentir ódio, né? Se ela tem medo, com Plutão ela vai ter síndrome do pânico, né? Então assim por diante. Então Plutão, ele fala, se você amadurece, se você transforma a sua raiva numa indignação que busca justiça, não vingança, né? Então ele te transforma numa pessoa forte para reivindicar, para fazer se valer dessa justiça. Se você transforma o seu medo numa prudência, né? Então você vai realmente minimizar todos os traumas que a vida pode te causar, né? Quando você trabalha de uma maneira positiva essas emoções. Então, nos movimentos da nossa vida, Plutão ele vai falar de certos entraves que nós vamos ter. Chega uma hora que a gente chega numa esquina, né? E a gente tem que virar para a direita ou para a esquerda. Então é inevitável encontrar com esses momentos que eles pedem o quê? Uma transformação para que ele aconteça. Então, dentro dos movimentos da nossa vida, ele faz isso, ele ajuda a fazer isso, né? Então, assim, é sempre ficar atento, né? Porque Plutão ele fala, olha, eu sou o medidor do seu desenvolvimento. Se ele tiver bom, se ele tiver harmônico, ele é a lâmpada de Aladim na vida de alguém, né? Agora, quando não, ele vai ser aquele ceifador que, assim, é aquelas energias que depois que elas passam, né? E a pessoa olha para trás, ela fala, puxa, foi bom que isso aconteceu. Realmente isso não estava positivo na minha vida. Eu precisava desse desapego, né? Que ele fala dessa energia.
Agora, Capricórnio, né? O que Capricórnio representa na nossa vida? Então, Capricórnio é uma energia mestra do mundo material. Ele fala que o mundo material ele tem que ser bem estruturado, bem organizado, porque essa é uma tarefa. Então, a gente está aqui encarnado que é numa matéria. Então, a gente tem que saber cuidar do nosso corpo, do nosso trabalho, a gente tem que pagar as nossas contas, a gente tem que ter responsabilidade, né? Então, esse trabalho ele tem que ser feito com disciplina, com planejamento, com organização. Então, Capricórnio, ele é a energia que nos ajuda nesse mundo material, nos ajuda a cumprir essa tarefa do mundo material. Então, Saturno, o mito de Saturno, né, que ele tem 3 fases, né? Então, a primeira fase de Saturno, ele é o grande opressor, né, que engole os filhos, claro, tudo simbolicamente. Depois a segunda fase é a cabra almateia, né, quando ele vai para a terra alimentar e educar o filho para que tome o seu lugar, a sua posição no poder. E a terceira fase é que quando o filho toma o poder, ele é destituído daquele poder, o quanto ele vai organizar uma sociedade muito melhor, ele vai finalmente ser feliz, sem aquele jugo que ele mesmo fazia sobre ele, que é a Idade do Ouro, né, que aquele rei todo colorido, que cria o carnaval, né? O mito do carnaval é de Saturno, a Saturnália, né? Então ele permitia que no final da colheita as pessoas dançassem, cantassem uma semana, fizessem amor livre, sem se preocupar com nada. Então isso também é Saturno, né? Então Saturno, dentro dessas 3 fases, ele fala, olha, essa terceira fase melhor, ela precisa ser conquistada, né? Quando você consegue se libertar das suas inseguranças, do quanto você mesmo se oprime dentro de si, né? Então, quando você cansa de se sentir oprimido, e você vai buscar o que? A sabedoria, o conhecimento, que é o símbolo da cabra almateia. E quando você consegue realmente entender esse significado profundo dele, você começa não só a ser mestre nas coisas que ele representa no seu mapa, né? Por exemplo, um Saturno na casa 5. Tem astrólogo que fala que Saturno na casa 5 não é criativo. Não, é o contrário. O objetivo da grande tarefa da vida dele é ser um mestre na criatividade. Então ele se torna uma pessoa muito criativa, mas é o estilo saturnino. Então ele pega aquilo que está sem vida, sem graça, tudo distorcido, e ele consegue transformar aquilo numa obra de arte, porque ele tem essa inteligência, né? Vamos dizer assim, matemática, né? Com relação ao mundo material. Então Saturno na energia coletiva, ele vai falar das instituições financeiras, ele vai falar das formas de poder que ocupam, né, esses lugares, porque vamos nos lembrar que Saturno e Capricórnio, eles foram os donos do meio do céu, da astrologia, durante muito tempo. Então, assim, com a precessão dos equinócios, Saturno ele ocupa a casa 11, que é a casa da realização, né? Então, ele é aquele que vem para mostrar, é a energia que vem para mostrar para o ser humano que ele pode sim realizar todos os sonhos dele, ainda mais quando ele se une às pessoas, né? Ou quando os objetivos dele são num sentido coletivo, porque a inteligência deles e essa capacidade de valorizar. Antes de valorizar o mundo material, ele valoriza a metodologia como se lida com o mundo material, a inteligência dele, né? Então, assim, Capricórnio não é aquele como Touro, né? Então eu tenho esse dinheiro, eu amo esse dinheiro, eu vou sentar em cima dele, olha, isso aqui é minha vida, né? Capricórnio não, Capricórnio ele é um realizador, ele é um conquistador. Então ele gosta de planejar os objetivos e ir cumprindo as metas uma a uma, né? Como a cabra que escala toda aquela montanha. Então ele no nosso coletivo representa isso, né? Então na nossa psique, Saturno, ele é assim, é aquela cobrança que nós temos em realizar coisas, né? As tarefas. Vamos falar que ele também é conhecido como Cronos, né? Que é o regente do tempo, né? Tem os ciclos de Saturno, né? Mesmo quem não é astrólogo já ouviu falar. De 7 em 7 anos, o retorno de Saturno, famoso, né? Que ele retorna em 28 anos. Então, ele vai falar dos ciclos da vida, ele vai falar o quanto, ele vai falar da energia do amigo, né? Aquela pessoa que está sempre disponível para ajudar o outro.
Então, assim, a ajuda do Capricórnio não é aquela ajuda assim, ele te abraça, passa a mão na sua cabeça, chora com você, não. Primeiro ele te dá uma bronca, mas ele não deixa de se preocupar com você, de colocar a mão no bolso se for necessário para te ajudar. Então, Saturno e Capricórnio são essa energia que se entregam ao coletivo, né? Então, eles mesmos, né, a energia de Saturno leva a pessoa a uma vida mais frugal. Ele não é assim de grandes luxos, né? Ele gosta de qualidade, ele pode usar aquele sapato preto até ele acabar, mas aquele sapato vai durar muito tempo porque ele paga mais caro para algo que dure mais, né? Então, isso é uma energia de Saturno. Então, no nosso corpo físico, né, o que ele rege, né? Ele rege a pele, os ossos, os dentes, o cabelo, né? Então ele vai falar da estrutura da beleza do ser humano, né? E ele também é relacionado aos joelhos, né? Que é uma humildade que ele precisa alcançar também, principalmente no relacionamento com as pessoas, né? Enfim. Agora, nos movimentos da nossa vida, Saturno ele sempre vai falar de tarefas importantes que nós precisamos cumprir, né? E para que para a gente conseguir cumprir essas tarefas, a gente precisa o quê? A fórmula, né, de Saturno: disciplina, certo? Objetividade, planejamento, seriedade, foco, né? É tudo isso que compreende dedicação, né? Isso compreende, então, esse Capricórnio é aquele que vence, né? Um dom pela prática, né? Ele não acredita que as pessoas, né, ou elas nascem com um dom ou elas nunca vão ter. Ele fala que com disciplina, com determinação, se você quer uma coisa, você sempre pode conseguir, né? Então vamos dizer que esse é o movimento de Saturno, né? Agora vamos falar um pouco eles em relação à nova era, né? Então, assim, na nova era, Saturno, ele já não vai estar mais nem na casa 11, que é a realização. Então, ele já vai partir para a casa 12, que é a mestria espiritual. Então, Saturno, ele se torna mais do que uma presença na Terra, ele se torna um guia de tão sábio, né? De tanto ter vencido, né, as paixões, que é um símbolo de Saturno, né? Tanto ter vencido as dificuldades, ter se colocado, vamos dizer assim, positivamente perante a coletividade, ele alcança a posição de um mestre espiritual. Ele galga uma estatura maior, né? A presença dessa energia. Agora, e Plutão, né? Plutão, ele vai ser o comandante do quê? Do meio do céu, né? Porque na astrologia comum, eles consideram Plutão e Escorpião regentes da casa 8, né? Então ali, a casa 8 são as dificuldades, os traumas que nos levam, os sofrimentos, né, que nos levam a nos transformar, né? Então, com a precessão e a era de peixes, né? Então Plutão, ele já se corresponde à casa 9, né? Que é a casa do conhecimento. Então ele já se transforma no Shiva, né? O Shiva no Samhita, a primeira frase, né? Eu não me lembro dela completa, depois eu vou até colocar aqui num post aqui, depois que eu terminar o vídeo, né? Que ele fala que todo o sofrimento do ser humano está na ignorância. O conhecimento é aquilo que vai trazer a cura, né, de todo o sofrimento. Então, Plutão, porque ele tem uma semelhança, né, a arquetípica com Shiva, né, é aquele que constrói mundos e destrói mundos. Essa é uma energia de Plutão, né? Então, ele na casa 9, ele vai trazer o que? Olha, a necessidade do conhecimento, porque a falta dele, o ser humano, ele é totalmente destrutivo. Você vê qual é a guerra que nós estamos travando, né, nos últimos anos, né? É a guerra da ignorância e do conhecimento. O quanto as pessoas podem se tornar uma pior versão delas mesmas, daquilo que é uma sociedade, serem contrárias até à nossa civilização, quando elas partem para pontos de vista, né? Porque a casa 9 são os pontos de vista, é a maneira como você vê o mundo. Então, quando falta conhecimento ali, o que as pessoas podem se tornar destrutivas, né? Então vocês veem a similaridade de Plutão e de Escorpião com a casa 9, porque é exatamente o que nós estamos vivendo, né?
Então, ao mesmo tempo, né, ele fala do quê? Ele fala de uma capacidade muito forte de adquirir o conhecimento e que é através dele que nós podemos fazer essa transmutação, essa transformação, né? Então, com a precessão, com a nova era, vamos dizer assim, na era de Aquário, né? Então, Plutão ele vai estar ocupando o quê? A casa 10, o meio do céu. Então, ele vai ser o comandante da Terra, porque só ele é aquele que é verdadeiramente forte para assumir o poder, certo? Então, o poder que se desapega do mundo material, o poder que ele é, vamos dizer assim, relacionado a um princípio, né? A um princípio que ele é muito mais pautado pela alma do que pela matéria, certo? Então ele é aquele que vai ser preparado para assumir essa posição com a era de Aquário, né? Então atualmente o que nós temos no meio do céu? O Sagitário, né? Quem nós temos lá na casa 8 agora? Libra, Vesta, né? E em outros vídeos eu falo um pouco mais de detalhes sobre eles, né? Então, esse movimento da nova era é o que nos aguarda. Agora, vamos entender essas 4 fases, né, de mudanças, né, que Plutão está trazendo agora com essa entrada de Capricórnio, essa entrada em Capricórnio. Então, a primeira fase, né, como eu falei para vocês, ela veio em 24 de março, numa lua nova. Então, a segunda, agora, em 12 de junho, já numa lua minguante. A próxima, que vai ser em 22 de janeiro, vai estar numa lua crescente, e a definitiva em 20 de novembro do próximo ano, não agora de 2023, mas de 2024, né? Vai estar numa lua minguante, vai ser no dia 20 de novembro. Então, essa primeira fase, né? Vamos dizer que ela foi uma fase, até porque foi a primeira tentativa, né? Foi a primeira entrada de Plutão, é como se fosse um chamado para as almas, né? Então ele vem fazer um chamado, fala, olha, o negócio agora aqui vai mudar, eu vou quebrar algumas estruturas necessárias, né? Então ele já vem fazer um chamado para que essas almas estejam preparadas. Então neste movimento, né, ele fez uma quadratura com a Lua e com Vênus e um quincunce, que é com Marte. Então, quando eu falo quadratura e quincunce, são distâncias, né? Então, pela distância que os astros formam e os planetas uns com os outros, então ali eles ativam energias. Então, quando eu falo quadratura, é uma distância de 90 graus e quincunce de 150 graus, né? Para não ficar uma coisa perdida aí na cabeça de vocês. Então, esse início, né? Então, assim, Capricórnio, ele inicia sempre com um propósito de construir as coisas de uma maneira melhor, né? Então eu falo que ele é o grande auditor, né? Então ele chega e fala, olha, o que está errado aqui? Vamos fazer direito. Então o Capricórnio é aquele que não convive, né, com as coisas que não são bem feitas, né? Ele é o mestre do elemento terra, como que ele vai aceitar, né? Então, assim, para que a gente construa as coisas de uma maneira melhor, de uma maneira mais segura, mais inteligente, né? Então, a missão de dar estrutura para o mundo material, certo? Numa noção coletiva, né? Numa noção coletiva, mais inclusiva, mais altruísta. Então, essa é a energia que abre a constelação de Capricórnio. Então, a chamada de Plutão, quando chega ali, já é essa, né? Fala, olha, aqui como eu sou um grande, vamos dizer assim, ele é um grande Shiva, né? Ele destrói para reconstruir. Então, assim, para ele não passar o rodo, né? Naquilo que está meio bambo, que está meio pendente, a gente tem que procurar. Isso eu falo não só no sentido material do mundo físico, né? Mas também dentro do individual de cada um, né? Então, como que nós estamos nos estruturando? Como que está a nossa fortaleza, né, interna também, né? Então, essa entrada, ela vem fazer uma chamada para essa força. E nessa quadratura que faz com Lua e Vênus, né? Então, assim, a Lua, ela é um elemento água também, né? É um elemento que fala da qualidade das nossas emoções, né? Ela fala do amor, ela fala do cuidado das pessoas umas com as outras, né? E Vênus, ela também é do elemento terra, né? Então, Vênus rege a constelação de Touro. Então, assim, Vênus, ela abre a energia que leva a Saturno,
né? Então Vênus ela vai falar que assim os valores do mundo a gente só pode acessar se nós nos valorizamos também, né? Então ela fala de autoestima, ela fala da necessidade da conexão amorosa com o mundo material, porque o mundo material, como que ele pode se manifestar se você não tem uma relação verdadeira com ele, né? Então você pode ter tudo que você quiser, desde que você goste realmente daquilo, não só para ter, não só para acumular, né? Não, e muito menos para se mostrar para os outros, né? Então essa é uma relação de Vênus, né? Então esses dois, né, elementos, a Lua e Vênus, vão estar ali no grau 11 de Áries, né? Então esse grau 11, o que ele fala, né? Ele fala assim que o mundo material ele precisa de uma beleza verdadeira, né? Então assim, não de uma beleza falsa só para ostentar alguma coisa, né? Mas que as coisas tenham um significado realmente, né? Coisas assim que contêm emoções, que conectam as pessoas de uma maneira positiva, né? Então é aquela coisa, o corpo ele também tem que estar feliz para prosperar, né? Então a gente fala aqui também de cuidados com a saúde e viver em equilíbrio, né? Então assim, parece uma coisa difícil, mas não é. Você vê uma chamada simples, fala, olha, vai para o seu equilíbrio, se conecta de uma maneira melhor com o mundo material, certo? Procura ser mais inclusivo, procura colocar suas emoções nas coisas que você faz, né? E esse quincúncio com Marte, né? Ele é bem importante, porque Marte, ele estava naquele momento, né, que a gente está falando aqui de 24 de março, para entender toda a energia, né, desse Plutão em Capricórnio. Então ele estava no grau 7 de Órion, né? Então assim, a constelação de Órion é aquela que fala sobre as mudanças necessárias que a gente tem que fazer na vida para ser feliz, né? Então a gente não consegue viver muito tempo com uma vida que ela não tem uma conexão com aquilo que nós somos realmente. Então essa energia, né, de Marte ali, ele fala, olha, ele traz um impulso de força para que as pessoas mudem o que precisa mudar para ir atrás dessa felicidade, porque esse é um direito de todos, né? Então os movimentos cósmicos, né, tem astrólogos que gostam de insistir numa coisa trágica, né? Nossa, isso é um estupro de energia, isso, já até isso ouvi falar sobre Plutão em Capricórnio, né? Mas o que eles querem trazer? Eles querem trazer assim uma estrutura melhor, né? Então assim, trazer uma estrutura melhor, no meu entender, eu acho que de todo mundo, é algo positivo, né? Então você viver uma vida infeliz e você fazer mudanças para melhorar isso é uma coisa boa, né? Então assim, essa energia de Plutão ativou Marte para isso, para mostrar que é a hora de escolher como que você quer estruturar a sua vida. Então assim, você vai continuar fazendo aquelas coisas que não te representam ou você vai ter coragem de mudar? Então é disso que se trata, né? Então ele reforça essa coragem de falar assim, olha, joguei os pratos no chão, né? De ficar ali se torturando dentro de situações que não são boas e a pessoa ela tá ali se matando, né? Por medo de mudar alguma coisa, né? Agora, vamos falar dessa segunda fase, que é muito recente, agora em 12 de junho, né? Então, essa fase entrou numa lua minguante, essa já veio uma fase um pouco mais forte, né? Então, ela vem mostrar já um padrão de ruptura, né? Então, muitas pessoas sensíveis, como eu falei, sentiu a força dessa energia aí que entrou em junho, né? Já não, eu acho que até antes, um pouco, uma semana ela já estava ali se avizinhando, né? Já estava ali fazendo uma, né? E até por conta dos aspectos que foram formados neste movimento, né? Então ali Plutão fez uma oposição com Vênus. Eu já falei no meu vídeo, né, do início do ano, o quanto Vênus e Plutão eles estão com uma energia muito trabalhando em conjunto esse ano, né? E nessa entrada, nesse momento de junho, faz uma oposição com Plutão. Não, perdão. Plutão faz uma oposição com Vênus, né? Um outro aspecto, ele faz uma quadratura com Júpiter, né? Então, para compensar, ele faz um trígono, que são aspectos positivos, né? O trígono e o sextil com Mercúrio e Netuno. Então, vamos entender essa energia da oposição com Vênus, né? Então, assim, Vênus
estava nesse momento, né, do dia 12 de junho, no 10º grau de câncer. Então, assim, câncer é muito ligado ao emocional, né? Câncer, ele é regido pela lua. Então, o câncer, ele fala das mudanças de humor, de uma sensibilidade, ele fala daquelas emoções primárias, né? Do medo, né? Medo do escuro, medo de alguma coisa, né? Ele fala de uma fragilidade, que as emoções, elas precisam sendo amadurecidas e fortalecidas, né? Com a vida. Então, em câncer, Vênus, ele fala assim, que as emoções, né? Elas só estão harmônicas quando você percebe o seu valor, a capacidade de você acessar o mundo material como um direito, né? Então, assim, a gente tem que amar o mundo material mais, né? O mundo material, quando eu falo aqui, não é só o dinheiro que está no seu banco, né? A cadeira que você tem na sala. O mundo material é amplo. Qual é a coisa mais valiosa do mundo material na vida de cada um? O seu corpo, né? Então, assim, o mundo material, ele compreende a natureza do planeta, né? As florestas que têm que parar de ser devastadas, toda a matéria que tem que parar de sofrer, né? Então, enquanto a gente só olhar para o nosso próprio sofrimento e não para o do mundo, o do outro, o dos reinos da natureza, né? Então, assim, fica difícil a gente evoluir e sobreviver, inclusive, na Terra, né? Então, a pandemia, o que ela veio trazer nesse sentido também, né? Que para mostrar que nós não somos desconectados do sofrimento do outro, né? Então, assim, foi um momento onde todo mundo estava sofrendo. A grande maioria de uma linha direta, né, nas suas próprias vidas, né? Perdendo pessoas, né? Adoecendo, também pelo seu entorno, né? De saber que amigos estavam sofrendo também, né? E também vendo as notícias de pessoas morrendo e sofrendo, todo mundo se uniu nessa dor, né? Então foi uma dor que todo mundo sentiu. Quem não sentiu essa dor, né? Então veio para mostrar que, olha, nós somos capazes, né? E quando nós acreditamos todos em alguma coisa que pode melhorar, também parece que aquilo, ó, mágico, aconteceu também, né? Então, assim, Vênus em câncer fala muito disso, fala, olha, porque Vênus é autoestima, câncer é aquela fragilidade emocional. Então Vênus fala assim, olha, você tem o direito de ser feliz, de amar, de ter alegria na vida, não tenha medo, né? Porque assim, o amor, ele é o maior lastro espiritual que nós podemos ter com as coisas, né? O que é o lastro espiritual? É isso exatamente, né? Então você vê a sua vida material não do ponto de vista material, né? Porque isso só vai empobrecer, não enriquecer a sua vida. Porque se você vê o seu trabalho só pelo dinheiro que ele te paga no final do mês, isso é uma pobreza, isso vai fazer até que você se sinta infeliz naquilo que você faz, né? Então, o primeiro movimento do seu trabalho tem que ser com o próprio trabalho. Todo trabalho é digno, todo trabalho é válido, né? Então, assim, vê com amor, com importância aquilo que você faz, né? Vê com amor, com importância aqueles no qual o seu trabalho se dedica, né? E aí esse retorno material, ele é natural, certo? Ele é automático, mas você não pode pautar nada da sua vida só por ele. Então, quando você pauta pelo propósito de importância que você vê com o seu trabalho, certo? Quando você pauta pela felicidade que você sente e vê nos outros quando você realiza, isso é um lastro espiritual, né? Então, Vênus em Câncer fala disso. Então, assim, a oposição de Plutão com essa energia, ela obriga para que nós vejamos isso. Então, ele vai acender dentro de cada um, né? O quê? Olha, sem alegria, sem felicidade, sem propósito, olha como você fica infeliz. Olha como a sua vida não vale a pena, né? Você tem que se relacionar melhor com a matéria, né? Então, assim, dentro desse movimento, o que a gente pode ter observado, né? De acontecimentos, adoecimentos, né? Então, assim, são energias que acabam se materializando, né? Adoecimentos e crises, né? Até, vamos dizer assim, psicológicas, a pessoa assim, mas depois passa, né? Foram dias, né, que foram vividos assim. Então, assim, o aviso, né,
é que você, que Plutão ele quer fazer, é que você não está perdendo nada da sua vida. Você só, o que sair da sua vida com esses movimentos de Plutão é o que não te serve. O que é importante para você, mas Plutão ele não trisca uma unha do pé, viu? Então assim, e que o que é realmente seu, ninguém pode tirar. Então, vamos dizer que ele regendo a casa do conhecimento, né? O enriquecimento do ser humano, ele está muito ali, né? Nas experiências, no conhecimento, na prática, tudo aquilo que ele cresce como pessoa, ninguém pode tirar. E esse é o verdadeiro valor que ele tem que ter em vista, né? Com relação à Terra. Então, assim, agora, a quadratura de Júpiter, né? Júpiter já estava ali, né? Ainda está no grau 8 de Áries, né? Então, assim, esse grau 8 de Áries, ele é aquela coisa forte, né? Vamos dizer que Áries é regido por Marte. Marte, para Plutão, é como se fosse o pupilo dele, né? Então, a oitava superior astrológica de Marte é Plutão. Então, Marte, o sonho dele é chegar a Plutão, né? Então, assim, ele vai mostrar, né, todo o equilíbrio de energia que precisa ser feito para isso, né? Então, Júpiter em Áries, né, acende essa relação de necessidade de crescimento, de evolução. Então, vai falar muito sobre o quê? A união, né? Então, nós precisamos vencer os conflitos uns com os outros, né? E perceber que somente juntos a gente pode atravessar os desafios. Sozinho ninguém vai nem até a esquina da vida. Então, para a gente vencer esses desafios, né, construir algo novo, algo melhor, temos que nos unir, senão não vai, né? Então, nós já somos unidos, né? Então, Plutão ele vai falar, olha, as pessoas pensam que não são unidas, né? Todos nós somos unidos por karma, né? Então, o karma não nesse sentido de, fiz alguma coisa de ruim, tenho que pagar, não é isso, né? É como nós temos acordos de alma uns com os outros, né? É que a gente não se percebe. Então, aquelas grandes simpatias, né? E às vezes até antipatias, né? Porque as pessoas elas se unem sempre com o propósito de crescer. Se você tá muita gente antipática no seu ponto de vista se aproximando de você, é algo que você tem que aprender e não se afastar, né? Algo que você tem que aprender sobre você, sobre os seus próprios preconceitos, né? Esse é um ponto, né? Então, nós precisamos fazer o esforço de virar a chave para ampliar essa união pelo Dharma, né? Aquela coisa, as pessoas se unirem e falar, vamos construir um mundo melhor? Vamos fazer uma coisa bem bacana aqui para o mundo? Então, esse é o propósito, esse é o objetivo, né? Então, esses próximos movimentos, né? Que são com Mercúrio e Netuno, né? Que é o trígono, que é o sexto, né? Então, Mercúrio estava em Touro naquele momento, no grau 10, né? Então, ele vai falar o que? Da generosidade, né? Então, o Touro tem sempre... A constelação de Touro é uma que vem mostrar para a gente a necessidade que a gente tem que sair do mal para o bom. Então, o mau touro para o bom touro, né? Então, o mau touro é o que? O egoísmo, a possessividade, ele quer arrancar a beleza para ele, pôr em casa, né? Não aguenta passar por um jardim. Ele vai lá, arranca e põe no vaso da casa dele. Então, aquela necessidade de possuir, né? Uma certa ganância, isso é o mau touro, né? O que é o bom touro? Ele é refinado, ele admira a natureza, ele passa pela beleza admirando, não arrancando ela para colocar no seu vaso, né? Então, assim, o bom touro, ele é carinhoso, né? Ele é meigo, ele é calmo, né? Então, ele tem os sentidos do corpo muito depurados, né? Muito refinados. Então, ele gosta de comer, mas não vai comer qualquer coisa, né? Então, ele vai respeitar muito o que ele coloca dentro do corpo dele, né? Não só de alimentos, né? Mas de conhecimento, de beleza, né? Até a música que ele ouve, o tato, né? Então, assim, touro é aquele que precisa da beleza, sim, mas de uma relação, assim, positiva, né? Então, Mercúrio em Touro vai falar do bom touro, né? Da generosidade, da importância até porque Mercúrio é a fala, né? É a comunicação, da importância de passar para as pessoas mensagens mais positivas, né? Prestar atenção, porque assim, o que nos diferencia dos outros seres é a capacidade de comunicação.
Então a gente tem que ver isso com mais responsabilidade, né? Então a gente tem que ver que uma boa palavra, uma boa observação, você vai causar algo de bom nos outros, né? Ao mesmo tempo que se você faz uma observação negativa, crítica, rude, você vai traumatizar aquela pessoa por muito tempo, que às vezes até para o resto da vida, né? Então Mercúrio ele fala dessa responsabilidade de comandar nossa mente, as nossas palavras, num sentido mais amoroso, mais positivo, né? Então Netuno, né? Então o sexto com Netuno, o Netuno ele já está lá no comecinho de Peixes, né? Netuno em 2025, março de 2025, ele entra, certo, no início da faixa zodiacal. Então é o momento que ele passa, né? Ele passa, já começa a passar a faixa para a era de Aquário, né? Então eu vou fazendo um vídeo falando dessa passagem, né, de Netuno no começo de 2025, mais para frente, né? Ainda está cedo para isso. Então Netuno está lá no comecinho de Peixes, está lá no grau 7, né? Então assim, essa ativação de Plutão e Netuno vem para mostrar assim, que nós estamos com toda a capacidade, todo o potencial de planejar a vida de uma maneira melhor, de replanejar as coisas até de uma maneira melhor, né? Feliz, em paz com a alma. Netuno ele simboliza esse contato da alma, né? Ele rege a constelação de Peixes, que é a era que nós estamos, né? Então assim, para começar a comandar a vida a partir de dentro e não de fora, né? Então quando você quer planejar a sua vida, então não pergunta para o lado de fora o que eu devo fazer, o que eu posso alcançar, o que né? Pergunta para dentro, né? Fala assim, olha, o que é que vai me deixar mais feliz, né? O que eu realmente quero com isso? Eu tô feliz com isso? Então é aquela coisa de perguntar para dentro de si, né? Bom, vamos falar agora da próxima fase, que vai ser no início de 2024, né? Quando Plutão vai fazer uma nova entrada, sua penúltima entrada, né? Então em 22 de janeiro. Então esse movimento, ele vai ser, então assim, é uma escala crescente, até vamos estar na lua crescente também. Então é um momento assim de sair da casca, né? Então é o último anúncio dele antes da entrada definitiva, né? Então nesse movimento ele vai estar fazendo uma conjunção com o Sol, né? Então vai estar bem mais forte, e uma quadratura com Júpiter, né? Então aquele Júpiter, né, que eu falei que ele já estava no grau 8, né, de Áries na fase anterior, agora vai estar no grau 9, porque até lá ele faz um período de retrógrado e tal, né? Enfim, ele vai estar no grau 9, em conjunção com a estrela, na grau 9 de Áries, né? Em conjunção com a estrela mais forte da constelação de Áries, né? Áries, assim, é uma constelação que as estrelas têm um brilho fraquinho, né? Então, essa que brilha mais é a Ramal, né? Que ela fala do valor, né? Que a constelação de Áries, ela fala do valor, né? Então, assim, é o momento, assim, de prestar atenção a todas as mensagens que nós recebemos, além daquelas palavras explícitas, né? Então, assim, olha, ela falou que anda em linha reta em direção ao mar, né? Então, assim, além das palavras explícitas das pessoas, é prestar atenção nos símbolos que são contidos nelas, né? Isso é importante, passar a observar a vida de uma maneira diferente, nas entrelinhas, o que é que simboliza aquilo, né? Então, esse é um movimento que ele vai trazer uma harmonia maior, né? Então, aquela coisa de, a pessoa chega, outro dia mesmo na rua, a pessoa chega, me para, oi, tudo bem, não sei o que, não é só um oi, tudo bem. Puxa vida, uma pessoa, ela tá me cumprimentando do nada, é algo a mais do que isso. Às vezes é o próprio universo, através daquela pessoa, que tá falando aquilo para você. Às vezes aquelas observações simples que ela faz, você vai observar que no decorrer daquele dia da sua vida, aquilo acontece, né? Então é observar essas entrelinhas, esses símbolos, né? Então, assim, acreditar mais em si, mais nos outros, né? E ver, assim, que tudo traz uma tônica evolutiva,
Mesmo aquela pessoa que ela vai lá, tá brigando com você, alguma coisa você tá aprendendo com aquilo. Alguma coisa veio para te trazer através dela, não ela, mas através dela. Então acreditar mais em si, mais nos outros, é também acreditar mais no universo, naquilo que está ali o tempo todo presente querendo te ajudar, né? Então essa quadratura de Júpiter, ela vem trazer essa força, né? Até porque Júpiter é a fé, né? Ele simboliza a fé. Então, para mostrar que tudo vai estar disponível para aqueles que realmente têm fé, né? Então, assim, a fé, acreditar, é aquilo que vai fazer com que você alcance aquilo que é de melhor que você deseja para o mundo, né? Então, se você não acredita em você, em ninguém, então como que você vai, como que o universo vai operar uma logística de te ajudar? Fica difícil, né? Então, se você tem preconceitos de uma série de coisas, né? Como que você pode acessar esse mundo positivo para você se você não gosta dele, né? Esse é um desafio, né? Então, assim, um ponto importante dessa posição, né, de Áries, né, do grau 9 de Áries, é assim, tem uma representação muito simbólica com a passagem de Jesus e a mulher de Samaria, né, que foi a mulher de Samaria, que é samaritana, né? Você vê os samários, né, naquele tempo, né, eles eram vistos com muito preconceito por todos, ninguém gostava, ninguém chegava lá, eles não podiam nem entrar na sinagoga, templo, sei lá o que, ele era um povo excluído, né, por preconceito. Então, quem que conseguiu quebrar isso, né? Quando Jesus vai até lá, inclusive ele se revela para a samaritana, né? Quando ele pede água, né? Não vou entrar em detalhes aqui, quem quiser, é uma passagem bem conhecida, né? Ele vai lá, pede água e ele fala que a água que ele vai dar para ela é uma água que ela nunca mais vai ter sede, né? Então ele incentiva ela, vai em busca da sua felicidade, né? Vai atrás daquilo que você deseja, não fica esperando, né? E o quanto ela transforma a vida dela com aquilo, né? Então, assim, cada pequeno movimento, aparentemente pequeno, que a gente faz em relação a mudar uma postura, uma maneira de pensar sobre as coisas na vida, aquilo vai desencadear avalanches de coisas positivas e novas para a vida. Então, esse aspecto de Plutão com Júpiter vem falar muito disso. Acredita que a energia está lá prontinha para te ajudar, para te transformar. Faz essa lição de casa. Tenha mais fé em si, fé no outro, fé no mundo. Tira esse monte de preconceito de dentro de você, né? E você vai ver como você vai fazer uma mágica verdadeira com a sua vida, né? Agora, a conjunção com o Sol que acontece também, né? Então, assim, o Sol no começo do ano, ele tá ali nessa constelação, né? Ele tá fazendo, nesse momento, ele tá fazendo a passagem de Sagitário para Capricórnio. Então, eles vão estar praticamente conjuntos, né? Então, o que o Sol vem falar com esse movimento em relação a Plutão? Então, ele vem falar assim, ó, de problemas e de imprevistos, né? Que eles podem acontecer na vida, nesse momento, eles não são, na verdade, problemas e imprevistos. Nossa, caiu a casa. Tudo aquilo é um impulsionador para a criatividade do ser humano, certo? Então, ele estava recebendo um impulso de recriar as coisas, né? Então, vocês veem, por exemplo, a pessoa tem um armário todo bagunçado, né? E ela não faz nada, ela vai levando, empurrando com a barriga e tal. Só que um dia, né? O dia que ela precisa realmente olhar para aquele armário que não dá, qual é o dia? O dia que ela abre e tchum, uma avalanche, cai tudo na cabeça dela. Então, assim, ela agora ela é obrigada a tirar tudo de lá e dobrar tudo direitinho de novo, né? E ela vai descobrir, assim, roupas que ela já não usava mais, né? Que não estavam ali só tomando espaço. Coisas que ela poderia estar usando, né? Aproveitando, mas não estava fazendo, porque nem sabia que aquilo existia, né? Então, assim, muitas vezes os problemas, né, os imprevistos da vida vêm para isso, para impulsionar a criatividade, para assim, recriar de uma maneira melhor, né? Então, assim, para romper o quê? Às vezes crenças estagnadas que a gente tem, né? Quando a pessoa não se atreve a pensar de uma maneira diferente, o que acontece? A vida ela vem lá e obriga a pessoa a pensar de uma outra forma, porque aquilo acaba acontecendo numa prática da vida dela, né? Então, assim, sair da dualidade,
sermos mais independentes e criativos. Essa é a energia que vai estar disponível ali no começo do ano, no começo do próximo ano, que ele vai entrar com força, viu? 2024, a mensagem de 2024 ainda não vi na íntegra, né? O ano como vai ser, porque tá muito cedo, né? Mas é como aquela coisa, olha, acabou a brincadeira. Porque a gente vai entrar numa contagem regressiva, uma virada de ampulheta, né? Porque 2025, um ano e quase um ano e meio depois, a gente vai estar recebendo o primeiro impulso da era de Aquário, né? Então, essa é uma fase importante. Agora, a quarta fase, que é a mais importante de todas, né? E eu até dei um título para ela, que é a grande ruptura, né? Então, essa fase que vai acontecer numa lua minguante, justamente para ela inicia vindo para romper coisas, né? Então, assim, primeiro vamos tirar tudo que não serve da sala para depois colocar coisas novas, né? Então, Plutão ele vai entrar com força com essa energia. Para vocês terem ideia, né? Esse movimento, né, de 20 de novembro, ele vai vir numa oposição com a Lua e Marte, certo? Uma oposição direta com a Lua e Marte, né? Então, assim, e um trígono com Urano, porque o Urano, assim, nem quando o aspecto é bom, ele é bonzinho, né? Porque ele gosta de fazer uma bagunça. Então, quem que derruba, né? Plutão, ele quer que caia, quem que é o ajudante dele para derrubar toda a roupa do armário, né? Para gerar o caos, né? Porque o Urano é o dono da energia do caos, né? É Urano, né? Então, assim, vai estar ativado Marte, Lua, de uma maneira forte, que é a oposição, né? E o trígono com Urano. Então, vamos entender, né, essa energia. Então, o que a gente pode esperar nesse momento, né? A gente pode esperar eventos físicos, sim, né? De grande transformação na Terra. Então, pode ter terremoto, pode ter aumento de atividades vulcânicas, né? E até alguma epidemia, né? Então, assim, incólume não vai ter. É como um corredor polonês, né? É certo que você sai do outro lado, mas ninguém vai... Você não tem como fugir de apanhar um pouco na hora de passar ali no meio, né? Então, assim, Plutão, ele vai mandar o sinal de que grandes transformações físicas, elas são o quê? Necessárias, né? Para manter preservado o que tem a essência da Terra, né? A essência do planeta, a essência do ser humano. Sem essas transformações, sem essas rupturas, não dá, né? É como a criança ir tomar vacina, ela tem que tomar vacina, porque senão ela vai ser acometida, ela vai estar predisposta uma doença desnecessariamente, né? O homem já inventou a vacina. Aí o que acontece? Só que aquela picada vai doer, né? Só que aquela picada vai fazer com que evite que ela sofra, né? Muito mais do que levar aquela picada. Então, assim, tudo que acontecer nesse momento, né, de novembro do próximo ano, lembrando sempre, né? É para preservar aquilo que está na nossa essência, aquilo que precisa respirar, né? Você vê, Plutão, ele rege o movimento dos vulcões da Terra. Vulcão é uma coisa super plutônica, né? Então a gente pensa que vulcão é aquela coisa só malvadora ali, nossa, fica lá. Então, assim, os vulcões, eles são um movimento necessário para a Terra, né? É quando a gente tem uma espinha no corpo, algum furúnculo, alguma coisa, aquilo tem que eclodir, tem que sair, porque senão aquilo vai infeccionar e ficar pior, né? Então, o movimento dos vulcões é um movimento necessário, até para a gente lembrar uma coisa muito importante, que a Terra é viva, né? Então, a Terra não é uma bola de rocha que a gente monta em cima dela e está lá rodando. A Terra, ela é um elemento vivo dentro do cosmos, certo? A Terra, ela não se movimenta automaticamente por um coisa. A Terra, ela se movimenta porque ela está viva, certo? A Terra, ela respira, né? O movimento dos vulcões, então ela se chacoalha de vez em quando. Então, assim, a Terra é um elemento vivo, certo? Dentro do nosso sistema solar, do nosso cosmos. Então, a gente tem que ter mais respeito por esse ser vivo que nos abriga, né? Então, esse é um ponto importante, né? Que Plutão vem para lembrar, né? O que é o fundamental, né? Então, assim, para aqueles que ouviram esse chamado da mudança necessária, né, nas fases anteriores, então eles vão poder receber uma energia de mais fortalecimento, de criatividade, né, de força, né? Mas aqueles que decidiram permanecer, certo, num
fechado, de ignorância, de preconceito, que resistiu a todo tipo de mudança, que se manteve apegado às coisas, né? Então, essas pessoas, para elas pode vir a ser uma fase bem difícil, né? Então, o desafio é assim, é se ver maior do que todos os problemas do nosso cotidiano, né? Então, assim, quando o ser humano ele se prende àquela rotina, aquelas tarefas, ele se apequena, porque ele está vendo tudo aquilo maior do que ele não vê a própria importância, né? Então, esse momento, né, esse movimento, ele vem para forçar a nossa criatividade maior, né? Então, quando a gente se vê como forte, como merecedor, como tendo um direito àquilo, né? Então, não tem nada que vá ser uma barreira entre você e uma realização, né? Então, assim, a resiliência também vai ser uma grande chave, né, para passar por esse movimento, né, de Plutão ali. Agora, e Urano, hein? Urano, né, o revolucionário, né, aquele que gosta, né, que ele é o causador, né? Causar é a palavra que é própria dele. Então, assim, ele representa o que a era tecnológica que nós vivemos, toda essa revolução. Ele representa a revolução energética que nós vamos começar daqui para frente, né? Então, assim, Urano, ele fala, olha, tem que desapegar, tem que chacoalhar as estruturas, porque senão a gente não anda, né? É para o nosso bem, né? Então, esse revolucionário Urano vai estar ali no grau 4 de Touro. Para quem acompanha meus vídeos, né, eu falei há muito tempo atrás, né, que as coisas aqui no nosso, não só para o nosso país, né, mas para o nosso continente aqui, né, do sul-americano, as coisas iam começar a melhorar a partir que nós vamos ter muitas revoluções, né? Mas que elas iam começar a melhorar a partir do segundo semestre agora de 2023, né? Então, até assim, quadros políticos que me pediam antes, olha, fala disso, fala daquilo, fala, eu não posso falar nada, porque assim, a gente está passando por provas necessárias para que aconteça essa melhora a partir do segundo semestre de 2023. Todo mundo falou, nossa, até lá, fala, até lá, né? Então, assim, é quando o Urano, ele passa agora a operar, ele está fazendo uma transição, né? Ele nos fortalece, porque agora ele vai para o sul africano, né? Para o continente africano. Então, nós somos aqueles que nós temos um karma, né? Uma dívida karma com o continente africano. Então, nós vamos, aqui na América do Sul, quando eu falo nós, né, vamos ser os grandes impulsionadores dessa melhora que eles precisam também, né? Então, Urano, ele vai começar a levar a revolução para lá, né? Então, Urano fala que é preciso mudar a forma, né, como se lida, como se compreende o mundo material, né? Ele não está ali para ser apegado, para não... eu vou fingir que nada de ruim está acontecendo, eu vou só cumprir a minha parte aqui e tal. Não, certo? A nossa relação com as pessoas, conosco mesmo, precisa de uma atitude melhor, né? Sair do egoísmo, né? Sair do medo, né? E que aquele que só abraça o que é seu, falar isso é meu, vou cuidar do que é meu, olha, e não me importo com a necessidade dos outros. Acabou essa era. Quem insistir em ficar assim só vai perder, só vai entrar cada vez mais numa confusão emocional, mental e ficar infeliz, né? Será que é isso que as pessoas querem? Será que no fundo, quando ela abraça tudo com medo, né? Tudo meu, não mexe nada, será que ela não busca, ela acha que ela fazendo isso ela vai ser mais feliz? Será que se ela descobrir que ela pode, certo, participar mais, ela pode ser mais generosa, ela pode ser mais inclusiva, será que ela não vai descobrir que ela vai estar muito mais feliz do que ela acha que estaria? Esse é o desafio, né? Então, assim, se preocupar com as necessidades do outro, né? É uma coisa que vai estar no sentido harmônico com o que o mundo precisa, né? A gente tem que parar de ser a veia contrária do que se espera de nós, certo? Então a gente está aqui para participar, para incluir, para ajudar, para construir coisas, né? Então realização, eu sempre falo, realização de vida não é você ter uma casa, um carro, uma família, os filhos na escola, formados, você ter
plano de saúde, isso daí são coisas periféricas, né? Que elas naturalmente vão fazendo parte de uma vida bem organizada, certo? Mas a realização é um sentido que nós temos que ver que nós precisamos buscar ou participar de coisas que elas vão ser maiores do que nós mesmos, né? Coisas que elas vão ficar mais tempo na Terra do que você, certo? Coisas porque elas são direcionadas para mais pessoas, ou porque você também, para realizar isso, você precisa de outras pessoas, né? Então, assim, tirar o outro da equação nunca vai dar certo, de verdade, né? Então, esse é o movimento que eles trazem. Então, assim, vamos nos abrir para uma fase aí de grandes quebras financeiras, isso vocês podem esperar, porque assim, esse sistema já está corroído, né? Então, por isso a cautela, gente, né? Economizar é uma coisa que precisamos começar a fazer desde já. Economizar não é vamos dizer assim, uma necessidade do medo. Economizar é uma necessidade do bom senso, certo? Economizar é uma atitude melhor, né, do que gastar desgovernadamente, né? Então, às vezes, não só para você, eu vou economizar porque pode me faltar. Não, pode não faltar para você, mas se você precisar ajudar alguém, você pode, né? Isso é importante também. Mas saibam que, assim, nós vamos começar a reconstruir e fortalecer o mundo material a partir para bases muito melhores mesmo. E para fechar, né, dessa entrada de Plutão definitivamente em Capricórnio, vai ativar o Sol de novo, só que o Sol ele vai estar já na constelação de Libra nesse momento, né? Então ele vai ativar o quê? O poder, porque a gente está falando de 20 de novembro, tá? Então vai estar em Libra, para falar assim, olha, o poder da vontade vai estar manifestando o mundo material. Porque você quer aquela coisa. Libra, ela é regida por Vesta, que é o fogo sagrado, né? Então, assim, Libra é aquela que ela precisa da harmonia, ela precisa do outro, ela precisa se relacionar, ela precisa até uma coisa estética, né? Então, assim, Plutão com o Sol nessa posição fala que até, assim, grandes coisas que a pessoa falava, nunca ia conseguir fazer isso, ela consegue, né? Então, milagres, né? A gente vai ver muita coisa assim nossa, todo mundo fica impressionado, coisas que vão se manifestar na Terra muito boas, né? Então, esse é o recado, tá, gente? Bom, para fechar o vídeo, né? Acabei aí falando 1 hora aí com vocês, mas assim, é importante, viu? Plutão, ele merece, a gente precisa estar atento com essa energia forte que chega agora para nos transformar, e estar alinhado com isso é importante, né? Então, o recado que eu quero passar agora é que no dia 22 agora de julho, eu vou fazer uma live sobre astrologia sideral, a mudança dos signos, né? Então, assim, eu faço essa autocrítica, né? Então, assim, eu acho que eu tô às vezes falando só ou para astrólogos ou num sentido assim desconsiderando, né, as dúvidas das pessoas, porque nos mapas que eu leio, né, a primeira coisa que a pessoa, nossa, mas eu não sou de câncer, não acredito, o que significa isso agora ser de gêmeos, né? Ah, não, então eu não sou mais de escorpião, eu sou de virgem, né? Então, assim, essa mudança, o que ela representa, né? Na nossa personalidade, na nossa psique, no nosso coletivo, né? Entender isso, né? Então, assim, eu quero convidar vocês para essa live e trazer as suas dúvidas, à vontade para trazer as dúvidas, para eu estar respondendo. Assim, como o meu canal ele não tem muita visibilidade, né? Vocês podem, quem não puder, né? Vai ser essa live, eu quero marcar ela para as 3 da tarde do dia 22 de julho, né? Quem não puder, pode me mandar para o e-mail que vai estar aparecendo aqui. Manda para o meu e-mail as suas dúvidas, aí na hora eu leio e respondo, porque essa live ela vai ficar depois disponível no YouTube, para quem quiser assistir, né? Então, quem quiser participar vai ser bem bacana, né? Eu quero aumentar aqui a visibilidade do canal, então também convido você
para curtir aqui o vídeo. Se não tiver inscrito, se inscreve, né? Se você achou que foi legal o que eu falei, compartilha, né? De repente você conhece mais gente que queira saber aí sobre astrologia sideral, a mudança dos signos, né? Enfim, e quem quiser estudar astrologia sideral, né? Eu tenho um curso já online disponível, né? Com apostilas, com tudo, e que você pode também fazer o curso, tá bom? Então, muito obrigada pela audiência aí de vocês e até o próximo vídeo.